Sabe aquela ideia de que todo mundo tem uma centelha divina lá no fundo? Uma essência? As fontes que a gente analisou para hoje começam com uma provocação sobre isso. Elas dizem que as grandes obras, tipo a Ilíada de Homero ou a Divina Comédia de Dante, são tipo uns portais para essa centelha. Só que aí, né, já tem um problema. Já começa um desafio. Sim, porque, convenhamos, não é todo mundo que senta para ler Dante no original. Esses textos são muito difíceis para a maioria das pessoas. Então, como é que alguém comum, sem essa bagagem toda, se conectaria com essa ideia? E aí, é nesse ponto que os textos que a gente está vendo trazem a figura de Jesus. Mas de uma forma bem particular. Ele não aparece só como uma figura religiosa, mas como um jeito de democratizar o divino. Democratizar o divino, gostei disso. Exato. Os ensinamentos dele seriam uma porta de entrada muito mais acessível para essa centelha. Sem precisar de um diploma, sabe? Perfeito. Então, a nossa missão aqui hoje é mergulhar numa perspectiva bem diferente, quase radical, dos ensinamentos de Jesus. Uma visão que vem de fontes que, ficaram escondidas por quase 2000 anos. E a gente está falando especificamente do Evangelho de Tomé, que foi encontrado só em 1945 e que, segundo o material que a gente tem, vira muita coisa de ponta cabeça. Ok, então vamos começar por aí. O que é exatamente esse Evangelho de Tomé? Por que ele ficou tanto tempo perdido? Então, a história da descoberta em si já é incrível. Em 1945, lá em Nag Hammadi, no Egito, uns agricultores acharam um jarro de cerâmica selado. No meio do nada? No meio do nada. E dentro, uma coleção de textos antigos. O que esses documentos mostraram é que o cristianismo primitivo, logo depois da morte de Jesus, era um caldeirão de ideias. Ah, então não era uma coisa só. De jeito nenhum. Não existia uma verdade única, mas várias seitas, vários grupos com interpretações que competiam entre si. Eram, tipo, várias versões do cristianismo disputando o mesmo espaço, então? Exatamente. E o que aconteceu, segundo o argumento que a fonte apresenta, foi que uma dessas versões, a que se tornaria a Igreja Católica, conseguiu o apoio do Império Romano. E com poder, tudo muda. Tudo muda. Ela se estabeleceu como a versão oficial. E outros textos, que não se encaixavam como o de Tomé, foram chamados de heresia, perseguidos e, se perderam no tempo. Entendo o processo histórico, mas chamar o Evangelho de Tomé de os verdadeiros ensinamentos soa meio teoria da conspiração, né? O material dá alguma base para essa ideia de que foi uma supressão deliberada? É uma ótima pergunta. A fonte não fala de uma reunião secreta para queimar livros. É mais um processo histórico. Concílios como o de Nicéia definiram o que era canônico e o que não era. E textos como o de Tomé, que focam numa busca mais individual, mais interna. E que diminuem a importância dos padres e bispos. Isso. Eles naturalmente eram uma ameaça para a estrutura de poder que estava se formando. A supressão teria sido mais uma consequência da consolidação do poder do que um plano, sabe? A visão deles é que esses ensinamentos perdidos valorizavam mais o autoconhecimento do que a obediência a uma instituição. Certo, faz sentido. E quando a gente mergulha nesses ensinamentos, a coisa fica mais provocadora ainda. A primeira grande crítica parece ser justamente contra a religião organizada. Sim, e é bem direta. Tem uma citação de Jesus no Evangelho de Tomé que diz: os fariseus e os escribas pegaram as chaves do conhecimento e as esconderam. Uau! A palavra-chave aí é conhecimento, que em grego é gnosis. A crítica é feroz. A elite religiosa que deveria guiar, na verdade, estaria escondendo as ferramentas para as pessoas acharem a verdade sozinhas. Quer dizer, eles se colocam como os porteiros da verdade, mas, na verdade, trancaram a porta e jogaram a chave fora. Exato. A mensagem, nessa interpretação, é que a conexão com o divino é uma experiência direta, interna. Não precisa de intermediário. A hierarquia, ao dizer que tem um monopólio da verdade, estaria, na verdade, bloqueando o caminho. E essa crítica vai ainda mais fundo. A parte que realmente me pegou foi a reinterpretação da serpente do Jardim do Éden. Isso é uma inversão completa de valores. É uma inversão total.
A fonte destaca um dito em que Jesus aconselhou os seguidores a serem sábios como as serpentes. Como as serpentes. Pense no peso disso. A serpente, que na nossa tradição é o símbolo da tentação, da queda, aqui é um modelo de sabedoria. Espera aí. Isso é uma bomba. Se a serpente é a boa da história por oferecer conhecimento, então o conceito de pecado original? Desmorona. A ideia de que a nossa desobediência foi o grande erro simplesmente some. Exatamente. A lógica é radical. A serpente é elogiada porque incentivou a busca pelo conhecimento, mesmo que isso significasse desobedecer. E o argumento vai além. Um Deus que proíbe o conhecimento e exige obediência cega não pode ser a verdadeira fonte divina. Seria um Deus falso, um tirano. Um Deus menor, talvez, com medo de que os humanos se tornassem iguais a ele? Isso, a verdadeira fonte divina, que o material chama de mônada, é puro amor, pura luz. Uma entidade assim jamais puniria a busca pelo saber. Pelo contrário, nessa visão, desobedecer um Deus autoritário em nome do conhecimento não é pecado, é virtude. É o ato mais corajoso. Ok, então a crítica à hierarquia religiosa é clara. Mas o poder daquela época não era só religioso. Tinha o poder esmagador do Império Romano. Como esses ensinamentos lidavam com isso? Com a mesma atitude subversiva. A fonte cita outro dito de Jesus que, à primeira vista, é bem enigmático. Quem veio a entender o mundo encontrou apenas um cadáver. Um cadáver. Quem encontrou um cadáver é superior ao mundo. Isso é forte. Então a ideia é que o mundo, nesse caso o Império Romano com toda a sua glória, é na verdade algo morto, uma casca vazia. Precisamente. É dizer que o império, com suas regiões, seus impostos, é uma ilusão de poder. É matéria sem espírito. E o ponto crucial é o que vem depois. No momento em que uma pessoa percebe isso, em que ela para de dar seu consentimento a esse sistema morto, ela se torna superior a ele. O poder do império depende da obediência das pessoas. Se você retira isso, ele se desfaz. É uma desobediência civil espiritual. E essa crítica ao poder material nos leva para uma parábola que é analisada de uma forma bem incisiva, a do grande jantar. Sim, a parábola é contada assim. Um mestre prepara um banquete incrível e manda os servos chamar os convidados de honra. Mas eles começam a dar desculpas. O primeiro é um comerciante que fala: preciso receber um dinheiro, desculpe. Outro que comprou um terreno diz que precisa cuidar da propriedade. A vida material, os negócios. Frustrado, o mestre diz para o servo: os que eu convidei não são dignos. Agora vai para as ruas e traga qualquer um que você encontrar. Os pobres, os aleijados, os cegos. Traga todos. A interpretação aqui é cortante. Os ricos e poderosos estão tão ocupados com suas vidas materiais, Ganhando dinheiro? ganhando dinheiro e, como diz a fonte, fazendo o mal, que eles recusam o convite para o banquete espiritual que os espera. É curioso porque me faz pensar na nossa cultura hoje, que idolatra bilionários. Pela lógica dessa fonte, alguém como um Elon Musk, que é visto como um visionário do progresso material, estaria, na verdade, recusando o convite mais importante de todos. A fonte usa exatamente esse tipo de exemplo. Argumenta que, sobre essa ótica, essas figuras seriam as piores pessoas, não por serem más em si, mas porque a vida delas é uma rejeição ativa do chamado espiritual em favor do acúmulo material. Estão ocupados demais com o cadáver do mundo. Exato. E não tem tempo para o banquete da vida real, a vida do espírito. Esse tema de valorizar o que se desvia do padrão é muito forte e aparece de novo em outra parábola famosa, a da ovelha perdida, mas com uma interpretação que eu nunca tinha ouvido. Ah, sim. A versão que a gente conhece já é bonita. O pastor tem 100 ovelhas, uma se perde, ele deixa as 99 para buscar aquela única. Uma história sobre o valor de cada um? Sim, mas a leitura aqui vai muito além. Como assim? Nessa versão, o pastor encontra a ovelha e diz a ela: eu me importo mais com você do que com as 99. Nossa. A conclusão que se tira é que a ovelha que se perdeu, a que saiu do rebanho, a que foi explorar, a que ousou ser diferente,
é a mais valiosa para o pastor. Peraí, quer dizer que Deus, ou a divindade, prefere o rebelde curioso aos 99 que só seguiram as regras? Exatamente essa a provocação. A divindade, nesta visão, não quer obediência cega. Ela quer criatividade, exploração, a busca individual. As 99 ovelhas paradas são comparadas a NPCs, personagens de videogame que não são jogadores. Ah, que analogia! Elas estão lá, preenchem o cenário, mas não adicionam nada de novo ao universo. Enquanto a ovelha que se perdeu, a que viveu uma aventura, ela traz uma experiência nova para o todo. Isso, o indivíduo que explora, que se arrisca, que cria, ele está, nas palavras da fonte, tornando o universo um lugar mais brilhante. Cada alma que busca sua própria verdade adiciona uma nova cor à tapeçaria da existência. A obediência passiva é estagnação. A exploração individual é a verdadeira colaboração com o divino. Certo, a filosofia é poderosa, mas e na prática? O que isso significa para alguém hoje? O material aborda esse desafio. Como uma pessoa pode encontrar essa centelha quando o mundo todo empurra para o outro lado? Sim, essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta não é uma fórmula, mas um chamado. Diz que é preciso ser corajoso, ser fiel a si mesmo, ouvir o coração. A premissa é que todo mundo tem essa centelha, e lá no fundo, ela sabe o que é verdade. Ela reconhece a beleza, o amor. Mas é uma voz muito sutil, né? E o mundo grita muito alto. Não é só sobre notas e dinheiro. Pensa na pressão das redes sociais, no culto à produtividade. Claro. Como essa centelha compete com o algoritmo que recompensa o consumo à aparência? Esse é o conflito central. O argumento é que a centelha não compete com gritos, ela brilha. Ela se manifesta nas nossas ações. Quando amamos, quando somos gentis, quando criamos algo, quando ensinamos. Nesses momentos, a centelha está brilhando. E é por isso que essa mensagem ressoaria com tanta gente. Porque todo mundo já sentiu esse brilho, mesmo que por um instante. E a fonte chega a dizer que esse brilho interior tem um efeito exterior, físico. Sim, e essa é uma das ideias mais radicais, a de que nosso estado interior se reflete no nosso rosto. Como assim? Quando uma pessoa age com amor e bondade, isso ilumina a alma e, com o tempo, essa luz transparece, deixa a pessoa fisicamente mais radiante. E o contrário também. Atos de crueldade e egoísmo, eles corrompem a alma, e isso se manifesta na aparência, endurece as feições. É uma conexão direta entre ética e estética. Então, para a gente resumir nossa conversa, o que a gente explorou foi uma visão de Jesus, vinda principalmente do Evangelho de Tomé, que desafia quase tudo que a gente considera estabelecido, um desafio à religião organizada, ao poder mundano, chamado de cadáver, e à busca por riqueza. É um chamado para uma jornada interior, solitária e corajosa, em busca da própria centelha divina. E a tensão principal é essa imagem da ovelha, né? A ideia de uma divindade que celebra o explorador, aquele que se desvia muito mais do que a massa obediente. O grande banquete não é para os que acumulam tesouros aqui, mas para os que têm a coragem de buscar algo mais profundo. Para a gente terminar, fica um pensamento que vem direto dessa última ideia que a gente discutiu. A fonte sugere que o nosso estado interior acaba se refletindo no nosso rosto. Se a gente levasse isso a sério e aplicasse não a uma pessoa, mas à nossa sociedade, que tipo de reflexo o mundo que nós construímos, com seus valores, suas prioridades, os heróis que ele elegeu, que tipo de reflexo ele nos devolve? Se o nosso mundo coletivo tivesse um rosto, qual seria a aparência dele hoje?